E aí, galera, Denis aqui com uma nota rápida antes do começo do programa. Nosso querido Fabs teve alguns problemas com a sua máquina de fazer podcasts. Ela teve que trocar o motor, ele tomou 12 posições e infelizmente não editou esse programa. Então, para não deixar vocês sem nada, a gente fez um tratamento mais básico aqui. A edição vai ser um pouco mais simples do que você está acostumado, mas as opiniões que a gente sempre dá aqui você não vai perder, você não vai ficar sem programa neste fim de semana, ou nessa semana em relação ao fim de semana. Eu me perdi um pouco, mas acho que você entendeu. O Box segue com vocês, a gente espera, reforçando o convite que vai ser feito ao longo do programa, vocês nas lives dessa nova silly season, novas férias da Fórmula 1 aqui. Então, sem mais me alongar, vamos ao podcast. So box. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Box original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. 52? 52. Eu quero que continue aí no 52. Eu não quero que diminua, não. Mas enfim. E Felipe Junqueira. E aí, quase dormi. Se não fosse o moleque ficar fazendo perguntas durante a corrida, eu acho que eu tinha tirado a soneca. Foi a corrida mais rápida que eu já vi, cara. Eu vi ela em 40 minutos. Inteira. Eu só não dormi porque depois da parada, o Leclerc resolveu que ele ia engolir o pelotão na frente. Aí eu tava prestando atenção na onboard dele, porque o resto da corrida foi realmente nada. Não foi brilhante. Singapura teve uma corrida sem safety car pela primeira vez na história. E isso causou um GP em que absolutamente nada aconteceu. E o Norris venceu sem qualquer dificuldade. Vamos embora pra pauta. Pódio então foi Norris, Verstappen e Piastri, que não tinha classificado bem, mas ficou na frente das Mercedes no final. E o Norris foi de passagem e só não fez um grande chelém porque o Ricardo entrou no finalzinho, botou o pneu macio e fez a volta mais rápida. Tirou dele. Peraí, entrou não. O Ricardo, que não estava fazendo absolutamente nada na corrida, porque o Toro Rosso conseguiu estragar a corrida dos dois pilotos, não tinha mais nada para ele fazer, porque já tinha tomado volta, já tinha perdido posição, já tinha feito tudo de errado, e falaram, por que não? Fazer uma volta mais rápida aqui de bobeira. De bobeira, né? De bobeira. Uhum. De bobeira. O Lohan Mekies falou que eles quiseram dar ali um último suspiro para ele, já que, né, tem muita incógnita sobre o futuro dele. Caso realmente seja a última corrida dele, que, cara, está tudo indicando que sim, até pelo comportamento das pessoas no paddock. O comportamento do Ricardo depois da prova, declarações que ele deu. A entrevista dele foi dolorida. Vou falar pra você que me deu uma dorzinha no coração. Realmente parece que vai ser a última corrida dele, né? E aí a Toro Rosso, VCarb, Pix, então, qualquer coisa dessas, resolveu chamar ele pro pit e ele parou e fez a volta mais rápida. Sabe o que seria um presente legal? Ele não chegar em último. Não. Eu vou te dar de presente a perspectiva de que se você tivesse entre os 10 primeiros, você teria um ponto a mais. Exato. E isso que ele ganhou. Teria sido bem mais legal se ele simplesmente não tivesse chegado em último. Olha só que divertido. Eu preciso fazer um desabafo aqui sobre o Daniel Ricciardo, porque eu sei que ele hoje é um piloto que a galera não curte muito, né? Ele teve falas extremamente problemáticas, né? Machistas e tal. Concordo plenamente com tudo isso. Mas eu não consigo. Eu tenho uma simpatia por ele que é, assim, inexplicável. E eu acho muito triste, na verdade,
a forma como ele tá saindo, né? A forma como a carreira tá terminando. E principalmente porque a gente vê o Checo correndo na Red Bull, sabe? Isso eu acho que me emputece mais. Se não fosse o Checo na Red Bull, eu diria pra vocês, ok, tá bom, né? Que pena. Mas o Checo na Red Bull me emputece muito. Principalmente porque o Ricardo, se você pegar os números dele, até as diferenças de pilotos novos, ele não está tomando um pau. Ele não tomou um pau esse ano. Eles tiveram corridas em que eles estavam próximos. Teve corridas que o Ricardo foi mais rápido, sim. Então, não era uma coisa tão simples. Não era o Nick De Vries. O Ricardo tá saindo agora e não no final do ano, enfim. Porque se eles não colocarem o Lawson no carro, eles vão perder o Lawson. Dizem os rumores. Ninguém... Dizem os rumores, né? Assim, porque fica esquisito, muito esquisito, extremamente esquisito, o jeito que o Ricardo sai do Neida, como diria certos meios da internet, por conta de que, assim, do jeito que ele tá saindo, dá a impressão que tinha uma meta X que não foi batida, e isso implicou, entre aspas, numa demissão dele. Tanto que até ele tem noção disso. E isso é muito esquisito porque a gente viu que tinha um cara com metas a bater que não foram batidas no meio da temporada que ficou. Então, assim... Mas o fato de metas tudo... do Checo também era rumor, né? Ninguém viu o contrato. Sim, mas acho que o fato de não se falar claramente, olha, ele tá saindo por conta disso, ou já saiu, ou qualquer informação que explique ele dar declarações, tipo, em tom de despedida ao fim da prova e ser aplaudido quando entra lá no... Cara, eu me esqueci o nome do negócio da equipe lá. No box? Quando ele entra no box lá da equipe, dá a entender que, tipo, ele tá saindo de uma forma tanto quanto esquisita, pra dizer o mínimo. Cara, mas aí eu acho que tem duas questões. Primeiro, todas essas considerações dependem da gente acreditar na Red Bull, que eu me recuso. Porque, sim. Né, não, de jeito nenhum. Eles, como direi, não são, assim, ótimos com falar as coisas como elas são. E número 2, cara, o Ricardo, vamos dizer... saiu da posição privilegiada que ele estava, por opção dele, de não querer ser número 2 do Verstappen, que eu entendo, ok, tudo bem. Mas assim, é igual, mais ou menos igual ao Alonso, entendeu? Ele tomou decisões da direção da carreira dele que não foram boas. E principalmente a da Renault, na época, todo mundo olhou e falou, essa não é uma boa decisão, mas ok. Então, assim, é isso aí, cara. Acontece. Eu prefiro sempre um piloto novo a ficar com esses caras de 30 e tantos e, tipo, que não termina a carreira nunca, que fica ocupando um espaço. Tipo, beleza, vai embora. E que vai ser muito esquisito a gente, depois de tudo que a gente viu esse fim de semana, o cara dar uma declaração no sentido, eu torço pra que o Max seja campeão do mundo por um ponto, porque eu vou poder voltar aqui na Red Bull pegar um presente bem gordo. Vai ser muito esquisito esse cara. Ele deu essa declaração. Vai sim, Red Bull famosamente super legal com todos os seus ex-funcionários. Com o Ricardo, eles são bem bons. Com o Ricardo, com certeza, mas por interesse deles, né? Porque o Ricardo voltou porque, tipo, eles basicamente fizeram tanta cagada que eles não tinham outra opção. O negócio é que agora eles estão entrando no mesmo caminho pra fazer as mesmas cagadas. Sim. Né? Porque Pérez, pelo amor de Deus, né? É capaz de ele continuar em 2025, que não faz o menor sentido. Mas o que faria sentido seria tchau Pérez e coloca um outro piloto ali tampão até o Lawson ou algum outro piloto que seja interessante pra eles. 45 milhões de pilotos júniores que eles aquela têm. questão da lógica, né? Qual que seria a lógica? Está mais maduro, né? Então, pra mim a lógica é Tsunoda com o Verstappen por um aninho. Então, isso que eu ia falar. Tira
o Checo, isso em Spa, não tô falando em Singapura. que era o ponto do bom senso, digamos assim. Sim. Volta das férias com tudo diferente, ué. Sobe o Tsunoda, põe o Lawson com o Ricardo ali. Entende? Era o bom senso. Isso vamos colocar no primeiro ponto, no break point. Não, olha só. Primeiro strike, saca? O bom senso, também conhecido como assim, pensando só esportivamente, era o Checo nem ter voltado esse ano. Vamos falar sério. Obviamente. Sim. Tem uma questão aí de grana, de marketing, ok. Mas assim, o Checo já não tinha condição nenhuma de renovar. O Ricardo, quando voltou, também não fazia nenhum sentido, porque agora a gente não vai ser mais equipe júnior. Então, mudou o foco da equipe, mas assim, mas a Aninha falou, né, que o Ricardo não levou, assim, não foi trucidado pelo Tsunoda, não. Mas assim, nenhum dos dois, eu acho que a gente pode fazer uma análise de qualidade do que eles trazem, porque a equipe jogou tanto ponto fora, a equipe jogou tanto resultado fora, que fica difícil você falar, tipo, o Tsunoda foi melhor, o Ricardo foi melhor. Pois é. A equipe foi tão ruim durante o ano que eu realmente não consigo. Vejo a galera fazer porque o Ricardo tá mal, não sei o que lá. Gente, a VK fez tanta merda com os dois. Não, olha só, o Ricardo está mal. Gente! Desde que mudaram os carros, ele perdeu a coisa que era a grande coisa dele, que freava muito tarde, blá, 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 blá. Mas assim, isso já era verdade lá atrás, né? Pois é. Nenhuma surpresa. Desde a época da McLaren, ele próprio tinha falado, né? Ele falou, cara, é muito difícil para mim sentir que eu não consigo extrair do carro o que eu sei que o carro pode dar. Ok, beleza, todo mundo sabia, beleza. Mas assim, voltar o Ricardo já foi uma parada muito estranha para a Red Bull, que tem 1 bilhão de pilotos júniores, né, esperando. Beleza. Mas assim, aí virar e falar, não, o Ricardo vai voltar porque essa equipe agora não é mais uma equipe para preparar os pilotos, essa equipe agora é uma equipe para competir na ponta. E aí a equipe claramente não tem a menor condição de competir na ponta. Então assim, sabe, tipo, o que vocês estão fazendo assim exatamente? Qual é a equipe tem que fazer o quê? Porque nada faz sentido. Cara, mas que vai competir na ponta, mas eles jogam fora resultado. Cara, eles estão jogando fora resultado o ano inteiro. Eles estão... se a Williams, se a Aston Martin não tivessem também fazendo tanta bobagem, cara, eles já tinham ficado para trás, tempo. Cara, muito dessa bagunça que é respondido pra mim no vídeo de anúncio da renovação do Pérez. Porque é um compilado curtinho de imagens, momentos do Pérez na Fórmula 1, e só tem um áudio de uma pessoa falando em prol do Pérez nesse vídeo. Essa pessoa é Christian Horner. Então, assim, cara, a bagunça tá generalizada lá. Não é um ponto assim. As duas equipes estão deixando a desejar. E eles sabem disso. E, cara, fica nesse ponto assim que, tipo, a Red Bull é uma Chernobyl. Sim. A ponto de explodir a qualquer momento, sabe? A questão da morte do Coroa. Do Didi. Exato. Quando ele morreu, bagunçou tudo e aí virou essa luta, né, por quem manda. Tanto que aí eles perderam o Newey, eles perderam... Cara, eu honestamente não sei mais de quantificar quantas pessoas relevantes da equipe já saíram. Porque... Só o Neil e o Whitley já foram 2 bates. Então, os dois saíram para fazer coisas interessantes. Você pode até falar, mas pô, né, saiu pra... Mas assim, todos os maluquinhos, tipo assim, engenheiro de performance, essa galera saíram várias. Então, essa galera faz falta. Essa galera, depois, você não consegue pegar um cara, tipo, tá lá 10 anos, e aí você vai trazer, porque tem o segundo, né? Porque sempre tem os caras que estão na fila. Mas não é a mesma coisa, você tá perdendo. E a Red Bull perdeu
muita gente. O negócio, Nossa, o foram escândalo 20... do Horner. Sim, depois que saiu aquele negócio do Horner, que foi horrível, independente do que eles tenham acordado em falar, todo mundo sabe exatamente o que aquilo representa. Muita gente foi embora que falou, cara, tchau, bicho. Pô, pra que eu vou ficar numa empresa dessa? Foram uns 20 só pra Williams, recentemente. Ferrari pegou gente pra caramba. Aston Martin pegou gente pra caramba. Então... E agora o Newey, teve né? uma debandada. Pois é. Teve Dispensa. uma debandada muito grande da Red Bull de engenheiros, vamos dizer assim, segundo escalão, ou seja, não são os nomes gigantes. Basicamente, que é quem bota a mão na massa. Sim, E essa galera tá levando todo o conhecimento para as outras equipes. E quem daqui a 10 anos vai ser o Lambiase, quem vai ser o Whitley, entendeu? Essa galera depois vira, né? Você tá treinando, mas assim, eu penso assim, maluco com, vamos supor, 10 anos de Red Bull. Você acha que ele vai ter dificuldade de arrumar um outro lugar na Fórmula 1? Fórmula 1 é conhecimento muito específico. O cara que tem vasta experiência na Fórmula 1 não vai ficar a ver navios. Não, de Aí jeito algum. pensa, pra que eu vou ficar numa empresa que tá, né, nessa zona, se eu posso pegar e ir para outro lugar, ter né, ganhar um cargo melhor, porque, né, tá chegando, não sei o quê, tipo, tchau. Por que o cara vai se sujeitar a isso? Não espero que eles, né, vão pro saco, porque é uma galera que investe muito dinheiro na Fórmula 1, é importante e tal, mas assim, eu ficaria preocupado. Mas... Sim. A gente, já que a gente começou, né, a gente puxou o gancho da loucura da Red Bull, eu vou aproveitar para falar logo da corrida deles, porque foi estranha, vamos dizer assim. O Max ficou a 30 segundos praticamente, né? Depois, no final foram 23, porque o Norris 23. tirou o pé completamente, mas era para ser o Bring tipo It Home, né? Então... exato. Foi o Bring It Home. Porque o Norris também, ele quase estragou a própria corrida umas 4 vezes. Sim. Diga-se de passagem. Ele tentou com afinco fazer uma cagada. Ele tentou com afinco fazer uma cagada. Mas o Max chegou a 23 segundos do Norris. Eu acho que ele fez exatamente o que o carro podia entregar e ele classificou bem. Dito isso, culpa das Ferraris que classificaram mal. Mas ele fez exatamente o que o carro podia entregar. Eu acho que, infelizmente, para a Red Bull e até um pouco para a briga do campeonato, né? É isso que esse carro está entregando, ainda mais numa pista como Singapura, que já era o calcanhar de Aquiles deles. O Max reclamou bastante, como sempre, porque... E foi multado. Né? Nossa, pera, vamos chegar lá, né? Porque isso aí é outra parada pra gente falar palavrão pra caramba. Sabe uma coisa muito interessante que eu descobri? Que se você me falar, se eu falar que tá errado. A Red Bull é a equipe que mais tem pontos em Singapura. É muito louco, isso chama... Desde que começou o GP de Singapura, ela é a equipe mais bem sucedida. Mas desde que mudou a regra, né, mudaram a configuração dos carros, eles simplesmente não acertaram as demandas do circuito igual de Singapura. O Checo, enquanto isso, teve que dar undercut no Colapinto, porque ele não conseguia ultrapassar. O Colapinto fez uma corrida muito boa novamente, né? Mostrou corrida não, final de semana. Muito bem. Final de semana no geral, né? O Colapinto, eu falei e vou repetir. O Colapinto se alguém algum dia no mundo usou uma oportunidade bem, esse maluco tá usando a oportunidade dele, porque tem data para acabar e ele tá fazendo de tudo que você poderia imaginar possível para conseguir um emprego no ano que vem. Sim. É inacreditável.
E tem também o fator paixão latina, né? Porque o Pérez tá apaixonado pelo Colapinto. Não, olha só. Assisti entrevista... O Pérez amou o Colapinto, realmente. O Pérez ficou, tipo, de queixo caído com o quão bem o menino estava defendendo. E ele realmente não conseguia ultrapassar o Colapinto. Acredito que sim, tem a ver com o posicionamento do Colapinto na pista, de como ele posiciona o carro, mas também tem muito a ver com como esses carros estão sofrendo para ultrapassar no ar sujo. Que era uma coisa que estava se tentando evitar quando se fez esse regulamento, mas que voltou, não com a força que tinha antes, porque antes eles não conseguiam ficar 5 voltas atrás, né? Agora eles passam 20 atrás, mas sofrem para passar. Mas olha só, e também a gente tem que comentar a maravilhosa performance do Pérez, né? Que depois de Baku todo mundo, agora vai. Não vai. Claro que não vai, gente. Não vai. Mas teve gente que falou que agora vai? Muita gente falou, não, porque não agora é possível, o Horner, por exemplo, desceu poeta para a recuperação do Pérez. E eu só olhando, falando, sim, vamos ver. Valeu. Quem são essas pessoas? Roger, senta lá. O Horner tentando salvar a cara dele, né? Sim, tentando fazer com que a manutenção do Pérez faça algum sentido que não seja só simplesmente, cara, a gente precisa da grana, bicho. É isso aí. Entendeu? É isso. Que é o que eles estão fazendo quando eles ficam falando que, não, porque a gente errou no desenvolvimento lá em 2023 e o Pérez, ele já tinha falado isso pra gente e a gente aqui não seguiu. E era por isso que ele tava indo mal. Sim. Cara, ele tá falando isso, ele tá usando uma coisa pra tentar justificar o injustificável. Eu quero o Pérez continuar, gente. A renovação do Pérez, que a gente falou já hoje, não faz sentido, nunca fez sentido. E você pode falar o que você quiser sobre o quanto que o Pérez faz isso e aquilo bem. Tem algumas coisas que ele faz bem, realmente. Não vou dizer que ele é um traste, porque ele não é. Mas, assim... Daí a você falar que faz algum sentido você renovar com o Pérez multi-ano e não sei o que, tendo sei lá quantos pilotos que você tem na fila. Poupe-me, né? Aí, insultar a inteligência do fã de Fórmula 1 médio. Você tentar falar qualquer coisa que não seja bicho, mas é isso, eu sabe o que é? A gente precisa do dinheiro. Então é isso aí. Ô, Ninguém, lembra lá no começo do ano a gente perguntando, será que vai ter uma crise na Red Bull? Bom. Uma hora ia ter que chegar essa crise e a McLaren é que tá gostando muito disso, apesar de ter questionamentos aí. A McLaren tá aproveitando muito bem, obrigada, essa crise e fazendo aí P1 e P3, juntando bastante ponto, já abrindo uma distância da Red Bull no campeonato de construtores, tentando botar o Norris para próximo do Verstappen para ver se ganha o de pilotos também. Vai ser difícil, não é impossível, ainda mais que quanto mais puto o Max for ficando, mais Mad Max ele vai ficar, né? O Verstappen corre risco de aparecer. Aí tem 2 pontos em cima disso aí, né? Primeiro que esse desempenho do Max, eu queria saber a noção de vocês. Foi que a Red Bull deu uma melhorada em Singapura ou que as outras equipes não corresponderam e deixou essa distância? Porque não é que porque geralmente era assim, era a McLaren na frente, mas a Ferrari ou a Mercedes próximo. Agora foi a McLaren lá na frente e a Red Bull 30 segundos atrás. Cara, então, olha só. O problema foi classificação, cara. Sim, não, lógico. A volta de classificação do Verstappen é um negócio de dar medo. E a corrida dele inteira é de dar medo, porque você olha, o carro está o tempo todo tentando ir para o muro. Por isso que o Pérez saiu no Q2, porque tinha que fazer com o carro coisas que o Pérez não vai fazer. No qualifying, cara, o Verstappen, qualquer outro piloto menos excelente que o Verstappen, tinha terminado no muro, porque ele teve 2 saídas do carro, que se ele não salva, é muro de cara no muro e acabou para ele. Porque era isso que o carro precisava, porque o carro não estava rendendo. Então, assim, não é que tipo, a Red Bull melhorou. Sim, óbvio que eles ajeitaram o carro para ser possível esse desempenho.
Mas o carro continua, você olhando o Verstappen dirigindo, o carro continua não fazendo absolutamente nada do que ele quer e ele, tipo, vai na fé. Deve Mas, ter assim, separado o simulador, hein? Cara, De jogar. A performance do Verstappen esse final de semana eu achei incrível por causa disso, porque assim, o carro não fazia nada do que ele queria e ele deu o jeito dele. E aí a gente vê a diferença porque o Pérez simplesmente não parecia nem que estava tentando. Porque o carro tá ruim, eu falei que o carro ia ser ruim, e então eu vou sair aqui no Q2 rapidinho, meu dia termina mais cedo e vamos nós. Não que o Pérez seja um grande classificador, né? Mas a volta, o que definiu a corrida do Verstappen foi a volta de classificação. Ele fez uma classificação muito boa e ele garantiu ali, basicamente, o espaço dele na corrida. Tá? Isso fez com que ele conseguisse... Ajudado pelo Leclerc e o Sainz que saíram, né, Exato, da briga, vou chegar... E do Piastri. Porque todos eles saíram da briga e o Verstappen falou, obrigado. Exato. Mas assim, a volta dele não foi tão tipo, longe do Norris quanto se esperava. Ele fez uma boa volta. Sim, mas não foi ótimo. O certo, quando você olha pro ritmo de corrida, era que ali entre o Verstappen e o Norris deveriam estar as Ferraris e o Piastri. Tinha até espaço pra isso. Aquele espaço ali de 23 segundos era para ter os três. Como as Ferraris e o Piastri cagaram no quali, feio, né? Eles deixaram esse espaço pro Verstappen. Não teve um safety car, não teve nada ali que que conseguisse fazer com que ele perdesse aquela posição. E conseguisse ajudar esses caras que estavam, entre aspas, fora de posição, chegarem perto dele para de fato ameaçar. Olhando o ritmo de corrida, o Felipe pode me confirmar ou me desmentir. Quem tinha ritmo para dar um calor no Norris, mas mesmo assim eu não digo que tinha ritmo para vencer, era o Leclerc. Sim. Foi mais tá no segundo stint lá, né, que ele veio jantando do Hamilton até lá pra galera lá na frente. Porque ele ficou preso atrás num trenzinho de DRS com o Hülkenberg e o Alonso no primeiro stint. Então ele ficou o primeiro stint inteiro dele atrás do Alonso que tava no DRS do Hülkenberg. Então ele não conseguia passar. Pegou ali o trenzinho e não dava pra passar. Depois que o Hülkenberg parou, eu acho, aí ele começou de fato a pressionar o Alonso. E eu acho que ele passou logo antes do Alonso entrar pros boxes. Foi na hora o ritmo dele com o Médios melhorou. O Alonso entrou ele ia passar naquela volta e aí a Aston Martin trouxe o Alonso pro pit. Mas assim, o ritmo de corrida é outra coisa que a gente tem que comentar. Foi muito rápido. O Norris, o primeiro stint do Norris, ele, Singapura, ano passado, por exemplo, ficou todo mundo naquela molezinha para não abrir o gap para parar, né? O Norris, esse ano, fez exatamente o contrário. Ele partiu para dentro, abriu o gap o mais rápido possível, e aí, quando a Red Bull pensou, poxa, tá tão rápida essa corrida, peraí, o que a gente vai fazer? Já era, porque o Norris já tinha aberto uma vantagem gigantesca. O Verstappen não tinha carro para buscar ele, isso ele realmente não tinha, aí não tem mágica para fazer, porque se o carro não tem ritmo, não tem ritmo. E acabou. Porque aí quando, poderia talvez ter uma chance, não veio justamente o safety car que poderia, de repente, dar uma bagunçada na corrida. Então, foi isso. Não ajudou o Leclerc, não ajudou o Verstappen também, porque a gente, poderia ser uma oportunidade. Mas assim, a McLaren também usou o que ela tinha muito bem, porque eles partiram para dentro, o Norris e o Piastri, depois que ele conseguiu um espaço, usaram tudo que tinham do carro, e o resto é o resto, porque ninguém tinha ritmo para acompanhar eles. Então, é isso aí. Exato. Mas mérito da McLaren, que usou o que tinha,
E eu acho, especialmente, mérito do Leclerc por ele ter chegado onde ele chegou, porque não era para ele estar ali de jeito nenhum. E mérito da Ferrari de ter reconhecido, né, que a cagada que eles fizeram, precisamos dar um jeito, e eles deram um jeito. Eles acharam a forma de resolver um problema que eles próprios criaram no qualifying. Beleza. Mérito da equipe, dos pilotos, e é isso aí. Exato. Mas respondendo a sua pergunta, Denis, o Verstappen fez o que o carro permitia, não foi nada assim. Foi muito boa corrida, ele foi limpo a corrida toda, ao contrário do Norris, mas ele entregou o que o carro tinha para entregar. O que aconteceu foi que quem devia estar ali no meio do caminho classificou mal e não teve nada na corrida que pudesse fazer com que essa galera fosse para aquela posição. O Sainz parou muito cedo e conseguiu um bom undercut em um monte de gente, porque ele largou mal, mas isso não teria funcionado da mesma forma se o Leclerc ou o Piastri tivessem parado cedo. Acho que o Leclerc e o Piastri fizeram as corridas que eles fizeram exatamente porque eles estenderam bastante o stint de médios. Talvez até um pouquinho demais. Mas o que ajudou eles foi exatamente ter estendido o stint. O caso do Sainz foi diferente porque ele largou muito mal, estava numa meiuca muito chata e ele precisava fazer alguma coisa. E acredito que assim que a Ferrari achou um espaço, vamos dizer assim, no grid, eles, e era, né, fazia sentido parar, eles pararam para o Sainz ter ar limpo, ar livre, e parar de gastar os pneus da forma como ele estava gastando no ar sujo dos outros. O Sainz estava na tiriça danada também fim de semana, né? Fala a verdade. Não, ele teve azar. O qualifying ele teve azar, porque ele fez tudo certo. Ele deixou o Piastri passar para pegar um pouquinho de vácuo do Piastri. E o carro não aguentou, porque o pneu dele, né? Como ele teve que esperar o Piastri passar, o pneu dele deve ter dado aquela esfriada assim de meio grau, que é suficiente para na hora que você tá com o pé no acelerador, o pneu vira e fala, não. Aí bateu. O Leclerc depois completou a cagada para a equipe também não se classificando, e aí abriu, né, o caminho para as Mercedes, principalmente, e garantiu ali o Verstappen uma zona de buffer ótima, porque o que aconteceu foi, o Russell ficou ali no bolo, mas não ameaçou ninguém, depois que ele passou o Hamilton, né, porque o Hamilton largou de macio usado ainda por cima, não entendi, mas ok. Nem ele. Não, tava, assim, entender eu até entendi, né, aquela tentativa de se tiver um safety car e blá blá blá, só que assim, ele não ganhou nenhuma posição na largada, que era o esperado, né, porque ele tava largando ali na frente já, então, tipo, não esperava que ele ganhasse a posição de ninguém, não teve safety car, ele dançou, caiu lá pra trás, o Russell ficou ali no bolo, tipo, ok, quando o Piastri veio pra cima dele, ele não tinha nada para defender, então o Piastri passou e ele ficou em quarto. Então, assim, foi tudo uma sequência de coisas que levaram, como a Aninha falou, abriram a porta para o Verstappen ter um resultado que ele não tinha nenhuma razão de ter esperança de ter. Principalmente na sexta-feira, cara. Sexta-feira o Verstappen foi mais lento que o Albon, bicho. E o Tsunoda. E, cara, tem uma parada, assim, que a gente comentou em algum momento no grupo esse fim de semana, que, assim, do diferencial do piloto bom, cara, do extra classe pro mediano, assim, que é o cara se colocar em condição, entendeu? O Max, ele fez tudo pra se colocar em condição e ele conseguiu tirar os frutos dessa... a velha discussão da sorte do Hamilton, entre aspas. Exatamente. Mesma coisa. Como ele tem sorte. Não, ele não tem sorte, cara. Ele tá sempre ali. Uma hora cai no colo dele. Não é sorte. Acontece, dá certo, cara. Não é sorte. É o cara maximizar toda hora, todo o grande prêmio, toda hora tá maximizando as oportunidades. E é o que ele faz. O Verstappen hoje em dia faz isso. Ele vai maximizando, tipo,
Se o Leclerc tivesse classificado bem, o Verstappen tinha provavelmente perdido uma posição. Se o Sainz tivesse classificado bem, talvez tivesse empurrado um pouquinho mais. Então, assim, os outros não vão fazendo e ele vai fazendo. É isso. Por isso que eu acho que a gente está numa situação igualzinha de 2009. A Red Bull tinha aquela vantagem, o Verstappen abriu uma vantagem gigante, vai sangrar a vantagem dele até o final, mas no final vai levar porque ninguém vai conseguir executar na mesma qualidade que ele executa. É simples assim. A gente depende do executor, no caso do Lando Norris, né, Aninha? É, né? Aí que tá o rolê. Pois é, quem você confia para executar sem erro até o final do ano? Norris e a McLaren ou o Verstappen? Vamos discutir isso no Papaya Cash. Vambora. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! McLaren Cast. O Norris finalmente conseguiu terminar a primeira volta em primeiro. Quer dizer, fez a corrida inteira em primeiro, inclusive, né, parando nos boxes e voltando em primeiro. Só não fez o Grand Slam por causa do Ricardo, como falamos. Eu particularmente agradeci ao Ricardo, porque eu tenho minhas opiniões sobre o Lando Norris e eu acho que ele ter um Grand Slam seria uma coisa muito estranha. Um dia com essa McLaren provavelmente vai vir e eu vou ter que eu vou ter que aceitar, não vai ter jeito. Resignar ao fato. Vou ter que me resignar ao fato. Mas por enquanto não veio. Ele fez uma corrida excepcional, ele fez uma corrida muito boa. Ele quase botou essa corrida a perder algumas vezes, mas ele tirou tudo que o carro da McLaren podia dar. Uma coisa que eu quero falar do carro da McLaren, antes até da gente falar das merda toda da asa traseira, é que fica assim gritante a diferença. Com os outros carros aparece, mas no da McLaren é bizarra a diferença do rendimento do carro no ar sujo e no ar limpo. É absurdo, porque o Piastri não caiu de produção loucamente de Baku para Singapura, ainda mais duas pistas que são razoavelmente parecidas em certos aspectos. Ele só ficou no ar sujo a corrida inteira. Sim, e foi suficiente para tanto que na hora que ele teve o ar limpo, ele sumiu, né? Exato. Ele voou no ar limpo e é muito bizarro o quanto faz diferença. O quanto tá fazendo diferença. E pro carro da McLaren especificamente muito mais. Obviamente, uma característica do carro, né? Que a McLaren pro ano que vem vai ter que se entender com isso, porque você não pode esperar construir um carro para só correr na frente, porque, né, coisas acontecem. Eles vão ter que dar um jeito de conseguir, né, achar onde que está a janela de performance desse carro no ar sujo. Não tem outro caminho. Que não é exatamente simples, né? Como a gente viu já com bastante gente, não é uma tarefa assim. Diria que é uma das tarefas mais difíceis, inclusive, é resolver esse tipo de problema de um carro que nasceu com ele. E o da McLaren parece que nasceu com isso e é isso. É uma característica do carro e pronto. Eu concordo com o que vocês falaram, mas a questão é que eu acho que a McLaren, ela, pelo fato dela estar um pouco mais na frente, ela consegue ter o lastro para achar esses problemas pro ano que vem mais fácil do que as outras. Porque ela tá acima disso, ela tem a consistência a favor dela. Algo que ela não tinha. E eu acho que isso vai fazer uma mega diferença pro ano que vem. Porque a gente tá vendo todo mundo perto. Mas é muito relativo quem é a segunda força. Mas a primeira a gente sempre sabe quem que é. Então, mesmo que é um problema, um calcanhar de Aquiles do carro, eu acho que eles têm muito mais desenhado uma solução do que qualquer outra equipe. Eu acho que esse ponto pode ser mais determinante pro futuro da Fórmula 1 em 2025, no caso. Sim, o desenvolvimento da McLaren foi brilhante nos últimos 2 anos, né?
Então, eles estão com um carro muito maduro esse ano, então para resolver os problemas pro ano que vem é realmente mais fácil. Não existe nenhuma discussão de que se a gente for apostar o carro que vai estar em primeiro ano que vem, vai ser o da McLaren. Acho que não há discussão para isso. O que eles vão ter que trabalhar vai ser em recuperar a vantagem que eles tinham com essa asa traseira que ficou... Ela não foi considerada ilegal pela FIA, porque se a FIA considera ela ilegal, isso teria repercussões ao longo do campeonato, com possíveis desclassificações, e a FIA não vai fazer isso. Mas a FIA pediu encarecidamente para a McLaren, para a Mercedes, mas a FIA pediu encarecidamente para a McLaren para eles mudarem a asa traseira, que estava abrindo ali o espacinho maior do que o permitido entre os planos e basicamente tendo um mini DRS, quando com o DRS fechado, quando a asa está fechada. Acho que até o Felipe comentou no grupo nosso de apoiadores que esse teste é meio imbecil, né? Porque a FIA faz o teste com o carro parado, não faz o teste com o carro a 500 km por hora. Ela faz o teste que eles chamam, né, de load. Eles até põem peso na asa, né? Só que o peso da asa, como todas as equipes fora a McLaren esse ano provam, você ver uma coisa no túnel de vento, você ver uma coisa no CFD, é diferente de na hora que você põe o carro na pista e dá 350 por hora nele. Então, assim, o teste estático, mesmo com forças e tal, não vai fazer com um material tão complexo quanto a fibra de carbono o que o vento efetivamente vai fazer. Assim, a fibra de carbono, o nível... que, aliás, isso é uma coisa que me deixa muito revoltado com a Fórmula 1, o quanto que eles não fazem propaganda de quão avançado é o que eles fazem. Eles ficam falando de novela e fulaninho brigou com fulaninho, mas eles não falam que, assim, o nível de conhecimento de um time de Fórmula 1. Eles colocam isso só para os patrocinadores. Tipo, sim, não. A Amazon vai lá e faz. Só isso. Assim, você entender o que eles fazem com a fibra de carbono, assim, eles põem uma faixa, né, uma folha da fibra de carbono numa direção, eles põem a outra, né, na outra direção, eles põem uma coisa... Sabendo exatamente do que toda essa construção vai fazer, é uma parada que é quase mágica. E assim, você, FIA, né, tentar pegar quem está burlando o espírito do seu regulamento com um teste estático é risível, bicho. Sem sacanagem, é risível, porque você está falando de, assim, 200, 300, 400 pessoas dedicadas a extrair 0,001 do material e você vai testar ele parado com uma máquina que vai lá apertar a asa falando, tá tudo bem. Pô, faz de me rir, cara. Esses testes, eu acho que ok pra você ter uma posição inicial, porque tem umas coisas que vão ser muito óbvias, enfim. Mas não se pode, na minha opinião, tá? Não se pode usar esse teste como parâmetro final pra nada. Precisa ficar muito claro pros times, pros fãs, pra todo mundo que tá assistindo, enfim, que, ok, temos um teste inicial, mas se a gente encontra alguma coisa que na pista funciona de outra forma, a gente pode sim mandar rever. Ou a gente pode sim dizer não tá legal. Que é o que eles fazem com as dizer que passou no teste... Né? Exato, dizer que passou no teste não significa que está legal em toda e qualquer situação. Significa que dentro das especificações daquele teste está funcionando. Então é o suficiente para ir para a pista. Agora, se na pista acontece algo de diferente, porque as especificações, as situações que se passam na pista são diferentes das situações que se passam num túnel de vento e num teste controlado, a FIA pode e deve agir para que as equipes consertem, entre aspas, né, essas irregularidades. O medo da FIA de falar não, porque não é que tá ilegal, não tá ilegal, porque a gente já provou lá atrás.
é meio idiota, sabe? Porque todo mundo sabe, inclusive dentro da FIA, que o teste mede alguns parâmetros, mas outros só dá para medir na pista. Tanto é que, quando começou a história da asa dianteira flexível, a FIA botou câmera na frente dos carros para poder ver, para medir a flexão, sabe? Porque era aquele momento em que dava para ver a flexão. Isso não é absolutamente nada demais. Se a FIA tivesse um protocolo que seguisse um processo nesse sentido, funcionaria muito bem, obrigada, não seria nenhum problema. Não é porque passou no teste lá atrás que ela está ilegal para todo sempre em todas as situações. Porque não existe isso. Não existe um teste. E talvez nem se a FIA tivesse todo o dinheiro do mundo, ela conseguiria fazer um teste de tal forma que conseguisse prever todas as possibilidades dentro de uma pista. Sim, mas aí entra justamente a incapacidade aparente da FIA de explicar isso. De chegar e falar, a gente está modificando a decisão anterior, a gente está modificando a nossa decisão que a gente fez tal, porque novos elementos apareceram, a gente vê o X, Y e Z, então a gente está mudando a nossa decisão. Só que fica parecendo uma coisa que eles olharam, todo mundo reclamou e falaram, não, então a gente precisa fazer alguma coisa. A gente sabe que não é isso. Mas o que aparenta é que é a FIA correndo igual a galinha sem cabeça para tentar resolver um problema que ela descobriu que existe agora e que todo mundo olha e fala, cara, mas você não sabia disso? Mas é o modus operandi da FIA dos últimos anos. Exato, que é um problema. Sim. É um problema. E aí, assim, cara, se a FIA chega na humildade e fala assim, olha, tem coisa que não dá pra gente determinar antes, a gente vai ter que, com a evolução do regulamento, do campeonato, a gente vai entender o que vai acontecer algumas coisas e vão ter coisas que vão mudar lá na frente. E ninguém ia descer além, assim. É porque eu sempre falo desde a época do box, que é do Zebra Alta, que a Fórmula 1 é um campeonato de engenheiros tentando burlar regulamento, né? Exato. Sim, e tá certo, é isso mesmo que o engenheiro tem que fazer. Ele, nesse caso aí, o engenheiro tem que ser igual advogado, olhar entre as linhas, né? Olhar entre as palavras, entre cada letrinha e achar onde ele pode se aproveitar. E isso se desenhou muito pela inoperância da FIA. Mas o trabalho da FIA é chegar e falar, não, pera, aqui você passou do limite. Exatamente. Aqui você passou do limite. O Vasser teve uma... Eu até coloquei isso no nosso grupo. O Vasser deu uma declaração que eu achei que foi a melhor declaração, assim, entre toda a galera que tava tentando justificar por que eles estavam questionando a asa da McLaren. A asa dianteira, eles falaram assim, ok, flexiona, mas a gente não tem como provar que há uma intenção de que ela flexione mais, porque não tem um máximo de flexão na regra para a asa dianteira. Mas no caso da traseira, existe uma medição, que é o espaço entre os planos. O espaço entre os planos não pode ser maior que, agora eu não vou lembrar quantos milímetros, enquanto o DRS está fechado. Então, se a equipe fez algo, não importa o que foi, podia ser um mecanismo, podia ser, sei lá, que tem um parafuso solto no mecanismo do DRS, podia ser isso, tá? Mas se algo aconteceu que causou um espaço maior entre os planos do que permitido, tá legal. É simples assim. Para as equipes, nesse caso específico, não importa se é porque tá dobrando, se é porque tem um parafuso solto e tá abrindo, não importa qual é o mecanismo que faz com que abra. O que importa é, abriu, tem um espaço ali que não deveria ter, e isso dá vantagem. E aí, o Vasser questionou que ele não entende qual é a dificuldade da FIA de falar, olha, isso aqui tá errado. Porque existe uma coisa muito óbvia de medição neste caso. Quantas vezes a FIA não mudou regulamento, não mudou regra, não mudou um detalhe da regra no meio do campeonato? 2022, destruiu o campeonato por causa do Flexi Floor, né? E quantas vezes eles já não fizeram isso, cara? Não, mas assim, a grande questão pra mim é que, igual a coisa da punição lá do Verstappen, que ele falou um palavrão
na entrevista, são umas, assim, não tem outra palavra, umas babaquices. Porque, assim, em vez de você focar no fato de que a gente está tendo uma temporada fantástica, que esses carros são, assim, um milagre da engenharia e da tecnologia e do desenvolvimento da inteligência humana, da criatividade humana, a gente está discutindo uma coisa que está prevista na regra, que é a possibilidade da FIA virar e falar assim, olha só, essa parte que eu tinha falado que tá boa, na verdade não tá. Cara, isso tá na regra, bicho. Por que isso precisa ser? Por que todas as coisas que são que não deveriam ser o foco, são sempre o foco? É inacreditável, cara. Porque a FIA, no caso, não age. Se a FIA simplesmente tivesse agido e falado, não, gente, olha só, não dá. Ok? Não pode mais usar. Isso, sei lá em Spa, eu acho que foi quando a Sasa primeiro apareceu. Galera, acabou, não pode mais, porque não pode abrir esse espaço aqui. Pronto. Mas não, só foi se posicionar depois que no Twitter fez um estardalhaço com vídeos de comparação. Aí as equipes foram, reclamaram, e aí ela foi se posicionar, e aí foi pedir encarecidamente para a McLaren para mudar a asa traseira. Que agora não vai nem fazer diferença, porque a McLaren, se for usar essa asa, vai usar em Las Vegas agora só. Olha só, que é o melhor resultado para a FIA, que ela adora fazer. Que é, entre aspas, castigar alguém sem que tenha nenhum efeito prático. Exato. Eles adoram fazer isso. Exato. Resolver o problema quando o problema já não é mais um problema. Exato. Aí, tipo, agora a gente vai agir. Exato. E não pode usar a palavra ilegal, por quê? Porque aí os times vão vir em cima para ter desclassificação. E sim, a FIA não quer. Mas não é ilegal. Mas não é ilegal. Se a FIA falou que ela passou nos testes, a asa não é ilegal. Sim. A FIA pode fazer uma TD e falar, olha só, a gente vai apertar, como ela já fez várias vezes, o FlexiFloor foi o caso clássico. Não, mas assim... Vamos apertar a fiscalização para o ponto XYZ. Então, se você, né, sem citar nomes, mas se a sua asa está fazendo XY, é melhor que você não faça mais. Ok. Não, mas a flexibilidade não é a questão... Quer dizer, como é que eu vou explicar? O problema não é a flexibilidade. O que é ilegal não é a flexibilidade. O que é ilegal é a distância entre os planos. Exato. Mas isso está na regra, bicho. É só você virar e falar assim, antes a gente não tem como provar que estava acontecendo, porque a gente não mediu, agora a gente mediu e está acontecendo. Você não pode mais usar. Ponto final. Acabou. Encerrou o assunto. O que é foda aí tudo vira uma teoria da conspiração, mas isso cara. É corroborado pelas outras equipes também, cara. Porque no resumo de toda essa ópera, a McLaren, você não pode usar essa asa porque essa asa é boa demais. Essa é a justificativa. Não é porque tem uma regularidade... Não, essa asa é muito boa, você não pode usar ela. Você fez um negócio muito da hora, você não pode usar. Não, mas por que ela é muito boa? Mas que também é um clássico da Fórmula 1, tá? Sim. O seu carro tá bom demais, vamos dar uma segurada na performance. Por isso que eu disse que as equipes são condescendentes com isso, cara. Porque sabe que lá na frente, lá, o Red Bull, onde você achou esse meio segundo aqui? Ah, não, eu fiz um side pod no lado aqui, entre os adesivos da carenagem, assim, tá, não pode. Deu certo, mas não pode. Cara, eu acho que nesse caso... Não, eu acho que nesse caso não é isso. Nesse caso eu discordo. Porque existe claramente uma coisa que está quebrando uma regra que é muito clara. É que nem quando a Mercedes... Foi a Mercedes que foi desclassificada porque tinha uma distância errada no DRS do Hamilton. Entendeu? Sim. Foi uma distância mínima, tava fora da regra, desclassificou. Eu não acho que nesse caso específico seja porque o carro... Só, claro, né? Porque o carro tá incrível. Não! Óbvio que os olhos estão voltados para a McLaren porque o carro tá incrível. Isso é um fato. Ninguém tá olhando para a asa traseira da Alpine, né? Pode ser que a asa traseira da Alpine faça isso. A Sauber pode fazer o que quiser no carro dela, que se ela continuar chegando em último e comemorando, né, como eles fizeram, que eu achei horrível, o press release da Sauber realçou o fato de que o Joe segurou o ritmo dele para dar DRS pro Bottas no final, pro Bottas segurar uma Alpine. Assim,
Se a Sauber resolver botar uma asa feita de algodão doce no carro deles e continuarem chegando em P19, pô, Esse é o dane-se, ponto, faz o cara. que você quiser, cara. Não, mas aí é uma questão de que é parte da competição. É que nem doping, cara. Todo mundo vai ficar questionando como é que o cara tá fazendo uma coisa absurda e aí vai vir um antidoping, vai fazer exame, enfim, porque é algo fora Maluco que do chega em comum. último no 100 metros da Olimpíada, ninguém tá preocupado com o doping dele. Ele nunca vai ser o sorteado para fazer um exame de antidoping, entendeu? Mas não significa, não é porque está se olhando que não acharam algo que está de fato errado, entende? Com certeza. Não, a FIA... Mas o meu ponto é o seguinte, esse assunto deveria ter sido resolvido em 5 minutos. Sim. Isso aqui não está dentro da regra, não pode mais usar, fim de papo. Mas a FIA não consegue aplicar a regra dela de uma forma que isso aconteça. A gente fica semanas com essa história por razão nenhuma. Cara, olha só, não tá funcionando. Ok, vamos botar outro. Acabou. E outra Fim coisa de papo, que os times não conseguem nem fazer uma reclamação formal rápido, porque se eles fazem uma reclamação formal rápido, sem ter muitas provas, muitas informações, muitas coisas, simplesmente os comissários jogam pro lado e acabou. Então, a Ferrari chegou a comentar que eles viram durante a corrida em Baku, mas eles não podiam dar entrada no processo sem ter uma quantidade X, um tipo X de provas. Então eles levaram a semana analisando o dado para poder chegar para a FIA para poder fazer uma reclamação formal. Nesse meio tempo a Red Bull e acho que a Mercedes fizeram. Mas porque quando se reclama precisa ter uma quantidade absurda de dados porque a FIA não vai buscar. Sim, porque a FIA não tem a capacidade técnica, a FIA não tem o corpo técnico para fazer essas coisas. Isso a gente já sabe. Exato. A FIA tá sempre atrás, né? Tá sempre correndo atrás, porque as equipes têm muito mais capacidade de fazer qualquer coisa. Exato. Tudo bem, isso é um fato de todo o órgão regulador, você sempre tem menos recursos do que os concorrentes. Mas assim, dos competidores. Mas isso não quer dizer que a FIA não possa fazer um trabalho um pouquinho melhor e principalmente um trabalho que gere menos polêmica, entendeu? Porque não é para ter polêmica, cara. O negócio não está dentro da regra. A gente não sabia porque o nosso teste é X, Y, Z e esse tinha que ser A, B, C. Agora a gente viu, a gente fez um teste diferente, não está dentro da regra, não pode mais usar. Fim de papo. Exatamente. Mas a FIA não consegue. Só consegue quando a bola de neve tá gigante. Essa é a questão. E aí tem que fazer esse penso rapaz. Exato. E aí começa a teoria da conspiração, começa tudo isso que só prejudica o esporte. Mas falando em bola de neve e coisas que são um saco, dependendo de quem for que vai olhar pra essa perspectiva, o Lando fez o que ele deveria fazer em todas as provas até o final do campeonato. Vocês acham? Eu não vou ficar com essa discussão, pô, agora vai, hein? Agora o Lando vai conseguir e tudo mais. Só que a perspectiva que eu queria jogar aqui é que a gente pode ter um campeonato que vai chegar na última prova, igual foi 2021. O cara, com o primeiro e o segundo, o vencedor da prova vence o campeonato. Só que me parece uma coisa muito mais frustrante, porque provavelmente essa condição vai chegar com a Red Bull sem condições de lutar. Talvez sem um carro competitivo, assim. A gente não sabe as atualizações, lógico. Mas não parece que, tipo, que a Red Bull vai chegar perto da McLaren pra dar essa condição, assim, sabe? E que talvez o Max vai ganhar por incompetência do Lando, entende? Não vai ser os dois na pista, quem chegar primeiro vence, saca? Eu não sei se vocês veem essa perspectiva assim. Eu acho que vai se desenhando muito pra esse caminho. Sim, vai. Eu acho que a gente está numa situação exatamente igual a de 2009. O Verstappen vai chegar na última prova precisando de um resultado, talvez, ou precisando que o Lando faça alguma bobagem, mas assim, a questão, eu falei outro dia, é igual uma história antiga da época que tinha lá o problema no Reino Unido, né, que o pessoal da Irlanda queria matar a Margaret Thatcher, e que eles mandaram uma carta para ela dizendo: você precisa ter sorte todas as vezes, a gente só precisa ter sorte uma vez. O Lando
E a McLaren tem que executar tudo perfeitamente até o fim do ano para ter uma chance de ganhar do Verstappen. O Verstappen só precisa que o Lando, por exemplo, bata uma vez. Aí é só ele não bater e, pô, é só não acontecer nada com o Verstappen, que eu acho que ele leva, porque vai ser muito mais difícil, porque o Lando tem que ganhar tudo, tem que classificar bem todas as provas. E o Verstappen, não. Ele só precisa ir mantendo até o final. E eu, particularmente, confio muito mais no Verstappen para executar sem cometer nenhum erro do que no Norris. Exatamente. E aí, é essa questão, assim, poxa, o campeonato tá legal e poderia ser uma disputa mais interessante dos ponteiros ali. Mas vai indo muito por um caminho de tá indo em detrimento do derretimento do outro, não porque ele conseguiu, no braço chegar, assim. Foi ao mesmo tempo que a McLaren melhorou, a Red Bull desmoronou. E outra que desmoronou também foi a Mercedes, né? Nas últimas corridas, a Mercedes tá bem perdida. Eles tiveram aquele momento ali, né? Até as férias, que tipo, caraca, a Mercedes voltou, tamo de volta, não sei o quê, e de repente, tipo, nada funciona. Não, eu achei que o Hamilton dos pneus macios na largada fosse dar algum calorzinho a alguém, começar, pelo menos nas primeiras voltas, dar um trabalho, mas assim, foi bem ridículo. Inclusive, a Mercedes devia ter trocado os dois pilotos assim que desse oportunidade, porque o Hamilton tava tentando segurar, né, fazer gestão de pneu e tava prendendo o Russell. Não, na hora que o Russell chegou do Hamilton, era pra falar, na hora, eles já tinham que ter... E aí volta sempre a minha coisa, né, que tipo, já tinha que ter sido combinado. Se você não passar ninguém na largada, que era o mais provável, porque na frente dele, né, não tinha... Os carros são melhores. Se você não passar ninguém na largada, na hora que o Russell chegar em você, deixa ele passar. Assim, não acho que faria diferença, porque eu acho que o resultado do Russell seria o resultado do Russell, quarto lugar, atrás das McLarens e da Red Bull que faz alguma coisa. Mas assim, o Russell perdeu um tempo, né, que talvez pudesse ter sido valioso atrás do Hamilton, que não estava afim de gastar o pneu dele numa pista que é super difícil de ultrapassar. Então, tipo, pra quê? Sabe? O Hamilton tá indo embora, cara. Não precisa mais ficar preocupado com o que ele tá achando, o que ele não tá achando. O cara tá indo embora. A leve queda de rendimento que teve logo depois depois de Spa pra Mercedes já serviu pro Hamilton entrar no modo férias de novo, né? Então, não adianta, cara. Ele já tá um pé e meio dentro da Ferrari e tá meio... O carro não vai, cara, não adianta. O carro, de novo, eles se enganaram com resultados de uma pista que, essa pista tá funcionando pra gente, a gente, né, acertou o carro direitinho. Em Spa teve a questão toda do Russell não parar, a McLaren deu um pouquinho de mole com o Piastri e tudo mais, mas assim, o carro deles ainda é super difícil no sentido de que, tipo, tem dia que ele funciona e tem dia que ele simplesmente não tem o que entregar. Eles classificaram bem, os dois, e na hora da corrida não tinha nada pra fazer. Não entregou nada o carro. O carro não funcionou com nenhum pneu, porque o Hamilton largou de macio, não gostou, o Russell de médio não estava satisfeito, e quando o Hamilton botou o duro, ele falou que o pneu 4 voltas já estava uma porcaria. Foi, mas não funciona com nada. No final da corrida, quando o Leclerc chegou no Russell, aí o pneu dele deu uma... Não sei se limpou grain, não sei o que foi que aconteceu, que ele parou de derrapar, porque ele estava derrapando muito. Quando o Leclerc chegou nele, obviamente que o pneu do Leclerc também já deu uma cansada, né? Porque o que o Leclerc fez ali naquele stint foi muito louco. Mas aí ele tava com mais tração de novo e conseguiu defender muito bem. Mas o início, inclusive, do stint dele de duros, do Russell também foi bem ruim, porque tava deslizando demais. O Russell falou uma hora que ele falou, né, que ele brincou que tava saindo de frente e de traseira. Uhum. É só combinar que faz a curva direitinho. Foi o Hinchcliffe, eu acho, que tava comentando na F1 TV. Que aí ele falou, então,
Assim é melhor, né? Pelo menos sair dos dois. Dos dois, né? Tem um equilíbrio aí. Deu uma brincada. Tá equilibrado, aí vira Fórmula Drift. Vira Fórmula Drift. Entra na curva, sai de frente de traseiro e pronto, vambora. Vai gastando pneu só no drift. Pois é, mas se a gente olhar, né, o ritmo de corrida, por exemplo, do Russell, ele tinha um ritmo de corrida bom, com certeza. Ele tinha um ritmo de corrida para chegar no pessoal da frente de forma alguma. Não. Então, é isso aí. Não tinha grandes coisas para fazer. A tentativa do pneu macio com Hamilton não deu certo imediatamente, porque se não teve um safety car, tipo, até a volta, sei lá, 10, sua estratégia acabou. E pareceu que a Mercedes ficou tipo, ok, vamos ver o que acontece. Aí o Hamilton caiu lá no polo, aí obviamente estragou o pneu de novo, os problemas foram se somando. Agora, quem teve um bom rendimento de corrida foi a Ferrari. Eu imaginei que fosse bem, mas eu fiquei surpresa com o ritmo do Leclerc no final da corrida. E o do Sainz, logo que ele colocou os duros também, foi um ritmo muito bom. Que eles tiveram que usar para poder recuperar algo depois dos erros da classificação. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Era aquela coisa, a Ferrari teve que consertar problemas que eles mesmos arrumaram, que não era necessário que eles existissem. Mas já que eles existiram, eles fizeram o domingo para a Ferrari, foi fantástico, porque a estratégia foi boa, a execução dos dois pilotos foi boa, o ritmo do Sainz não era tão bom quanto do Leclerc, mas os dois tinham um ritmo comparável, por exemplo, com as Mercedes, e eles maximizaram o que eles podiam, que era o que dava para fazer saindo de 9º e 10º. O Leclerc largou muito bem, o Sainz, por estar largando do bolo, se envolveu lá numa bagunça, perdeu posição, não sei o que, aquela coisa, mas acontece quando em vez de largar de quarto, você larga de 10º. E o Sérgio Pérez que não deixa mentir. Sérgio Pérez, caso à parte. Mas assim, o Sainz tinha um ritmo um pouquinho pior do que o Leclerc, mas um ritmo bom, tanto que ele, depois que ele achou o espaço dele, a corrida dele foi totalmente sossegada, porque ele não ia chegar nas McLarens e no Verstappen, não ia perder para trás, então, bring it home. Sim. Voltando um pouquinho sobre a classificação, para começar, a Ferrari, no início do final de semana, a sexta-feira da Ferrari foi muito boa. Parecia muito que o Leclerc ia lutar com o Norris pela pole. Eles estavam muito bem. No sábado, eu não assisti o Treino Livre 3, mas parece que foi meio louco, assim, que a Ferrari desapareceu. O Leclerc reclamou muito que ele não entendeu. Foi o contrário da Red Bull, né? A Red Bull na sexta-feira estava trágica, fez mudanças e o carro melhorou. A Ferrari estava bem na sexta, por alguma razão, mudou algumas coisas no carro, o carro ficou uma porcaria. Mas, ok. E na classificação, quando chegou no Q3, o Sainz bateu sozinho, porque o pneu esfriou durante a volta de aquecimento, no finalzinho da volta de aquecimento, quando ele deixou o Piastri passar, ele acabou, acho que reduziu demais ali antes de abrir a volta. Ele gastou muito mal a única red flag do fim de semana, cara. Pois é. Não, ele reduziu muito, cara. Eu tava olhando, porque o Sainz era o último da fila, né? Então o Piastri e o Hülkenberg iam alcançar ele. E eu tava olhando no mapinha, e eu pensei, cara, o Sainz tá demorando muito para começar a volta dele. Aí que eu entendi que ele tava esperando o Piastri, porque ele podia ter começado na frente do Piastri, mas essa espera foi clara, que ele perdeu toda a temperatura do pneu. Quando ele entrou na última curva e exigiu do pneu, o pneu falou, não. Esse pra mim foi clássico
clássico erro de piloto, até na volta mesmo, né? Do piloto e do engenheiro. Sim. Porque eu acho que o engenheiro também tinha que falar, não, vai, não espera não. Se der vácuo pro Piastri, dane-se, vamos. Sim. Não pode esperar tanto. E aí causou essa bandeira vermelha, que foi um dos motivos dos problemas de aquecimento de pneu também do Leclerc, né? Então, Sainz não fez a segunda volta do Q3. Quando o Leclerc saiu dos boxes, ficou muito tempo na fila, os pneus estavam mais frios do que deveriam já na saída do box. Parece que teve um probleminha de cabo num dos cobertores, mas não foi o suficiente para ser tipo o grande motivo dos problemas. Foi realmente de ficar esperando na fila do pit. Baixou demais a temperatura. E aliás, a fila do pit, que é mais uma coisa que os times inventaram, né? As equipes inventaram, porque a FIA resolveu apertar o negócio de não pode ficar demorando na volta, né, na outlap. Tudo bem, então a gente vai sentar aqui e é muito pior para todo mundo. E aí ele fez a volta outlap dele para aquecer o pneu, mas não foi suficiente e ele foi reto na primeira curva. Não, na segunda curva, foi na curva 2. Na 2, O resto da volta foi ok. Ele podia ter classificado acho que em quinto ou sexto, uma coisa assim, que já teria sido bem melhor. Mas como ele saiu no início da volta deletada, né? Aí teve um erro do piloto, teve erro da equipe também. Então, o sábado, no geral, da Ferrari foi ruim de todas as partes, né? E aí, no domingo, eles tinham que corrigir de alguma forma e corrigiram com uma boa estratégia. A estratégia do Sainz, né, de parar e dar undercut, ele deu undercut, eu acho que ele estava em 13º quando ele parou, ou 12º, e ele terminou em 7º. Então ele deu undercut em umas 4 ou 5 pessoas. Foi um bom undercut. Eu até fiz o volta a volta do Leclerc e do Sainz, cara. O do Sainz é impressionante, porque ele caiu para 18º quando ele parou. Ele parou cedo, né? Ele parou na volta 14 ou 15. Ele caiu para 18º. E depois, quando todo mundo foi parar, ele vinha numa boa. Tchau para vocês. Ele fez um belo stint difícil, porque foi muito longo. Bem mais longo do que a Pirelli, por exemplo, achou, né? Que falou que os pneus durariam. Ele fez um ótimo stint. E assim, salvou um 7º lugar, que honestamente, uma pista como Singapura, você pensar, tipo, a Ferrari vai largar de 9º e 10º. Se você tivesse falado no sábado, tá tranquilo que amanhã a gente chega em 5º e 7º, eles iam falar, porra, ótimo. Resultado fantástico. Com certeza. O Pérez fazendo merda e a Red Bull perdendo mais pontos ainda, né? Já falei que a Red Bull vai terminar em 3º esse campeonato. A Red Bull acabou marcando mais pontos que a Ferrari, né? Porque o Verstappen chegou bem. E o Pérez, no final das contas, salvou um pontinho lá no final quando ele deu o undercut no corta-pista. Mas assim, a Ferrari tá a 34 pontos da Red Bull. E a McLaren já tá mais de 40 na frente da Red Bull. É uma batida do Pérez e um resultado ruim do Max e a Ferrari chega. Não, cara, não precisa nem o resultado ruim do Max. É uma classificação boa, normal. Não precisa nem ser boa. Uma classificação normal do Pérez, do Leclerc e do Sainz, eles marcariam uns 6, 7 pontos a mais. E vamos nós. É uma corrida que o Verstappen não salve um 2º lugar, e a Ferrari marca um 3º, 4º e 5º, e vamos nós. Pro segundo dá pra buscar, agora pro primeiro que eu acho difícil, né? 75 pontos agora. Não, a Ferrari não vai chegar na McLaren, nem, a não ser que aconteça a tragédia. Sim, com a a McLaren. perspectiva que a gente tinha saindo da última prova era um pouco disso, né? Pô, Ferrari bem, consistente e tal assim, mas tipo um fim de semana desastroso. É que são dos detalhes, né? O detalhe do... Lógico, a gente tá falando que a matemática permite, né? Mas tem que fazer... Mas a realidade a gente não pode achar. O que eu tava falando outro dia. O Alonso ainda pode ser campeão do mundo. Não pode mais. Ou podia na última, entendeu?
Mas assim, o Pérez pode ser campeão ainda. Jesus. Tem chance? Óbvio que não. Mas matematicamente é a mesma coisa. Não, matematicamente, sim, matematicamente, mas a realidade não acontece matematicamente. Exatamente. Mas Eu vou ter que calcular agora do Pérez, que agora me deu medo que ele falou. a gente sabe que esse O esporte Pérez tem 140 pontos. Ó. 144 Exato. Dá pra chegar. A gente sabe que esse esporte é meio doido, e assim, é um louco fazendo boliche e levando o Norris ou o Piastri, e a Ferrari volta a ter chance, né? Então, Exato. é muita loucura. E temos Eu acho que aí não o pode mais, não. Magnussen, Pera, ó. né? Só faltam 6 provas, né? Não, 7. com duas 6 sprints. provas. Então, com 2 sprints. Vamos lá, vamos calcular. Sérgio Pérez. Galera do Sérgio Pérez, ó. Agora é a hora, hein? 26 vezes 6, 156. Mais 20, 176. Mais... Vamos lá. Vamos, agora é a hora, hein? 144, 320. Não, infelizmente, Sérgio Pérez não pode ser mais campeão. Ele Já caiu também. já caiu também. Ele não chegou aos 331. Triste fim pro Sérgio Pérez. Eu demitiria o Sérgio Pérez por causa disso, Aninha. Eu já tinha demitido há muito tempo. Ah, obrigado. Sérgio Pérez não era pra ter voltado esse ano, cara. Não era pra ter voltado esse ano. Não era pra ele ter voltado esse ano. Era pra ter metido, contrata alguém que seja, sei lá, cara, vai contratar alguém na Indy, faz uma loucura, mas assim, Pérez, esse ano, literalmente, está custando dinheiro pra Red Bull. Porque eles já perderam o primeiro do Construtores e já era. E, assim, não é que esteja super seguro o segundo deles. Tem uma coisa legal aqui que eu tô olhando. A Ferrari e a Haas são as duas equipes que têm pontos conquistados por 3 pilotos. Sendo que Exatamente. um piloto O mesmo, conquistou ponto pelas duas, que foi o Berman. Então, o Berman conquistou 6 pontos pela Ferrari e 1 ponto pela Haas. A Haas que tá só a 3 pontos da Bifinho, da Bifinho, não, da Pix. Da Da Pix. Toro Rosso. Exato. E o Hülkenberg ultrapassou o Stroll. O Hülkenberg agora é 10º campeonato. Parabéns. Empatou com o Stroll, só que ele tem resultados melhores. Parabéns, Andrew Newey. Exatamente. Muito que bem. Muito que bem. Pra gente terminar, vamos falar um pouquinho de borboleto. Triste, né? Tish. Cara, essas férias vão ser insuportáveis Eternas. por causa disso. Vão ser insuportáveis, porque vai ser um boato que o cara tirou do nada atrás do outro. Vai ser complicado. Diz o... Como é que fala? O nome do jornal? O que deu o rumor do Bottas. Tem vários. Foi o... Não, teve um específico. Teve um jornalista da Suíça, aí teve o Dieter Henken, que é do Racing News 365. Foi Blick. Mas aí, Foi Blick. mas aí você já não sabe se ele tá usando o rumor do cara, se ele ouviu a mesma coisa. Aí, tipo... O primeiro que eu vi foi desse Blick, tá? Que é o suíço. E... de acordo com eles, o Bottas fechou já com a Sauber, né, com a Audi no caso, para 2025. Então, adeus borboleto para 2025. E aí entra a questão de tipo, o que a porcaria da Audi está fazendo? Porque para que colocar 2 pilotos experientes quando você está fazendo um último ano de um regulamento e você precisa de sangue novo, né? Você precisa de gente que vai estar com sangue nos olhos, e essa pessoa claramente não é o Bottas. Sabe que eu acho muito engraçado essa história toda? Porque, entre aspas, o Bortoleto perdeu as chances porque eles queriam um contrato de 3 anos com ele. Mas o Bottas pode ser um contrato de 1 ano só? Cara, não faz nenhum sentido. O Bottas ficaria Não por 1 faz ano para desenvolver o carro de 2026, no caso, né? O Bottas nunca foi bom de desenvolver carro. Ele já tem o Hülkenberg, que é o piloto experiente. E o ano que vem é um ano que a Sauber vai jogar no lixo, porque eles não vão fazer
droga nenhuma, como eles não estão fazendo esse ano. Por que você não pega o Bortoleto, o Colapinto, o Raikko Parta, mete ele no carro do lado do Hülkenberg, dá experiência pro cara? Se o seu projeto para 2026 do carro novo der certo, você já tem um piloto com 1 ano de experiência, em vez de ter perdido mais 1 ano com o Bottas, que já devia ter saído, sei lá, no ano passado. Mesmo caso do Pérez. O Bottas claramente tá naquele modo assim, mas né, ele chega pra corrida e fala assim, o cheque foi depositado, né? Aí não, então beleza. Ele tá lá só por isso. Eu olho pra esse grid e eu fico pensando que daria pra botar uns 5 rookies, de boa, assim, que iam destruir o que eles estão fazendo. Porque a gente tem Pérez, Ricardo, Alonso, Stroll, Bottas, Hülkenberg, que podiam estar, O Joe. longe. Não, eu não tô nem contando o Joe e o Magnussen, que já saíram oficialmente. Já saíram. Já estão Eles fora. já estão fora. Esses eu não tô nem contando. O Ricardo ainda não saiu oficialmente, mas a gente sabe que vai sair. Mas enfim, tô contando com ele porque ele não saiu oficialmente. Né? O Aí, Ricardo no lugar conta que ele deles- vai sair. No lugar deles a gente poderia ter o Lawson, que a gente provavelmente vai ter, mas enfim. Lawson, Bortoleto, Drogovic, Colapinto, Hadjar, até o próprio Pourchaire. Eu acho que o Porsche dançou pra Fórmula 1. Cara. Não, eu também acho, mas assim, tô só botando. Ó, tem o. Acho que é o. Possibilidades, colocar é o Aaron, possibilidades. que é muito. possibilidades. Acho que é o Aaron, que é muito bom. Paul Aaron, Sim, Paul Aaron. Isso. que é muito bom. O Zen Maloney, por exemplo. Zane Maloney, Maloney, que isso, Maloney tá mandando Cara, muito bem. Pensa só o seguinte, cara. O Bottas tá em 22º de um campeonato que tem 20 pilotos. Pois é. Ele tá em 22º no campeonato que tem 20 pilotos. Porra! Pra que você quer renovar com um cara desse, cara? Ele não tá ganhando do Joe, cara, que é fraco. O Joe já bateu no teto dele. Ano passado, ou talvez antes, ele bateu no teto dele. Ele é competente e tal, mas, tipo, ele é fraco pra Fórmula O 1. mérito do Joe é não detonar o carro. Sim. O Colapinto chegou, fez 2 corridas com a Williams, né? Não foi nem que ele ganhou um mega carro. O cara já tem 4 pontos, bicho. A Sauber comemorando que o Joe deu DRS pro Bottas pra segurar o Ocon, sei lá. Porra, o Gasly, não lembro agora qual era a opinião, mas tipo, porra. Gasly que tá Pois em é. 15º. Em 8 pontos que ele marcou. Com essa desgraça de Alpine, ele marcou 8 pontos já. Sim. A Alpine, a Alpine, se você pensar, tá na briga com a Williams. Estão 3 pontos atrás e a Sauber tem 0. Pô, vai marcar 0 pontos no campeonato com 24 corridas. Tem que ser muito ruim. Mas isso mais uma vez, assim, poxa, o Valtteri Bottas mostra como que o Binotto é frouxo. Quem tinha saudade do Binotto, sinto muito, a Aninha tinha saudade do Binotto, cara. Mostra como ele é frouxo. Não tem nenhuma razão. Não sei. Não tem nenhuma razão pra ter saudade Não sei, do Binotto, eu tô cara. falando Piloto o tipo- longe! Não, porque tipo, tem tifose que defende o Binotto. Não, mas o Binotto... É fica lá- tudo doido. Com isso, cara. É tudo doido. É isso, É cara. O tudo Binotto doido. é um ótimo engenheiro. Ele é um ótimo engenheiro. E quando ele foi promovido pra posição acima, eu lembro que eu falei, cara, esse não é o cargo do Binotto, cara. Vai dar merda. Já contei aqui a história do golpe de estado que o Binotto deu pra acumular os cargos, né? De TP e TD, de diretor técnico e de team principal. Então, não temos saudade de Binotto. Quando eu ouvi o Binotto ouvi que o Binotto ia pra áudio, eu pensei assim, nossa, você vai trocar o site pelo Binotto, pelo amor de Deus. Não, é surreal, cara. Surreal. Essa, até agora, assim, a não ser que o Sainz tenha dado tapa na cara de alguém do board da Audi, eu não entendo você tirar o Sainz pra botar o Binotto, cara. Na boa. Não faz sentido. Inclusive, falando de chefes merdas, né? O Ricardo, ele com certeza vai sair, cara. Não é possível. Porque eu dando declaração nesse fim de semana, uma das declarações que ele deu é que ele esperava que alguém fosse Nelson Piquet dele, né? No fim de semana. Pra bater, ele tem uma chance de ganhar a corrida. Vou fazer alguns pontos, mas 16. Do jeito que a Toro Rosso tá indo, sem sacanagem, eles podiam tentar fazer isso, eles provavelmente iam fazer errado. Não duvido. Provavelmente eles iam errar e não ia dar certo. Me admira muito ainda não ter tido uma corrida que o Pérez deu
deu no Norris. A Fórmula 1 já não é o que era antes, Felipe. Se fosse nos anos 90, 2000, Não, já olha tinha só, tido uma batida entre não o Pérez precisa- e o Norris. Não precisa nem ir tão longe, cara. Numa boa. Não precisa ficar nos anos 2000. Nos anos 2000 já teve muito piloto que a gente viu, alguns muito bem conhecidos, que se precisasse, malandro, passa o carro de cima. Não tem erro. Já fizeram por muito menos. Só Não lembrar do Petrovac por cima do Alonso em Abu Dhabi lá, ué. Só por causa do motor. Pois é. Já teve por muito menos, assim, sabe? Tipo, o Petrov, a maior corrida dele foi segurar o Alonso em Abu Dhabi. Então Cara, assim. A Fórmula 1, ela não se ajuda em nenhum momento, né? A gente fez um podcast aqui, e a gente não falou óbvio, né? Que a corrida foi uma merda. A gente tá falando aqui de várias coisas do entorno, de tantas coisas ruins tendo em torno, e a gente ainda fica assim. Cara, A gente quase não falou da corrida, A né? corrida. Porque a corrida foi muito Exato. ruinzinha, cara. A performance do Leclerc foi legal. O Piastri, depois que foi liberado das Mercedes correndo atrás, foi bacana. Tiveram vários momentos, a briga do Pérez com o Colapinto foi ótima. Tiveram vários momentos interessantes, mas assim, a corrida em si foi uma bosta, cara. Dito isso, vamos pro nosso melhor pior decepção. It's lights out and away we go. Eu vou começar hoje, porque nunca sei o que começo. Meu melhor vai pro Leclerc e pro Ricardo, porque ele fez a volta mais rápida e roubou o Grand Chelem do Norris, e eu vou sempre agradecer ele por isso. Mas vai pro Leclerc porque mostrou o ritmo que a Ferrari tinha. Isso, claro, contando o domingo, não estou contando o sábado, né? A corrida dele foi muito boa, ele mostrou um ritmo impressionante, mesmo em uma situação em que ele estava gastando o pneu, ele teve um controle do carro fenomenal. Então, acho que foi a corrida mais interessante do final de semana entre todos, né, no grid, foi a dele. Pior, vai pro trabalho comunitário que o Verstappen vai ter que fazer por ter falado que o carro dele estava fodido. Foi ridículo, patético, inexplicável que a FIA perca tempo controlando a linguagem dos pilotos. A FIA não. O presidente da FIA, porque ele quer arrumar alguma coisa pra dizer que ele manda na Fórmula 1. Mas aí ele tá botando o nome da FIA na jogada. Então é isso. É ridículo, é patético. Não que for, já não é um nome muito limpo, já não é um nome muito com credibilidade legal. Se você está preocupado com as mentes inocentes das crianças que assistem entrevista coletiva da Fórmula 1, cara, olha só, eu acompanho a Fórmula 1 há décadas. Eu não assisto uma entrevista da Fórmula 1 há décadas, porque não acontece absolutamente nada que você não vai, primeiro, ver 50 tweets iguais sobre o que alguém falou, ou você vai ter alguma informação que você provavelmente não já sabia. Então, assim, se tem alguma criança assistindo entrevista coletiva da Fórmula 1, tem que chamar o Departamento de Proteção da Criança e do Adolescente e prender os pais. Porque isso é tortura, assim, tinha que ter na Convenção de Geneva um negócio desse, entendeu? Pelo amor de Deus. E assim, primeiro que a FIA se coloca em posição de ficar controlando o que os pilotos falam, que é patético. Deram uma reprimenda, chamaram a atenção do Russell porque ele fala mal dos pneus. A declaração do presidente da FIA tem um componente de racismo. Exato. Que é a declaração. Bem pesado. Quero dizer, temos que diferenciar entre o nosso esporte, o automobilismo e música rap. Não somos rappers, sabia? Eles dizem a palavra com F, que é fuck. Quantas vezes por minuto? Não estamos nisso. Olha a justificativa dele, ó. Eu sei, eu era um piloto. No calor do momento, quando você acha que está chateado porque outro motorista veio até você e te empurrou.
temos que ter cuidado com a nossa conduta. Precisamos ser pessoas responsáveis. Ah, vá pra... Não, e é o seguinte, o Verstappen é holandês, cara. Qualquer pessoa que já conversou com um holandês, o narrador da Fórmula 1 na Holanda fala palavrão o tempo todo, porque é um país no qual você falar um palavrão, principalmente um palavrão em inglês, não é considerado absolutamente nada. É totalmente normal. O cara, na narração da Fórmula 1, se você for assistir, acho que é Zigo ainda, ou agora é Viaplay, não lembro. Eles falam fuck o tempo inteiro. Inteiro. Vai comemorar a vitória do Verstappen, um fuck. Aconteceu um acidente, outro fuck. Aconteceu uma coisa boa, fuck. Aconteceu uma coisa ruim, fuck. Tá chovendo, fuck. Eles falam assim. E assim, quem que nunca ouviu um fuck está assistindo uma entrevista coletiva de Fórmula 1 na quinta-feira? Sabe o que está faltando na Fórmula 1? Um carioca pistola. É isso que tá faltando na Fórmula 1. Pra falar um monte de puta que pariu, vai se foder, vai pra casa do caralho, seu filho da puta escroto. Aquele vídeo do Pickpocket. Pickpocket, filha da puta. Pickpocket. Exatamente. É isso. Tá precisando, tá faltando. Pra mim, todos os pilotos agora tinham que falar um palavrão na entrevista. Eles tinham que se juntar, combinar e falar assim, olha só, agora a gente vai soltar e vai falar sempre palavrão. E eles que se explodam, eles que se fodam, entendeu? É tipo o vampetaço no rádio, né? É o vampetaço no rádio. Ah, é pra falar... Não pode falar palavrão? Shit, fuck. Eu prefiro que eles façam o que o Verstappen tá fazendo. Todas as respostas, uma palavra. Mas também foi genial o que o Verstappen fez. Porque, vou botar aqui uma menção honrosa do melhor, porque o Verstappen foi genial. Ele deu respostas tipo yes, no, maybe, em todas as perguntas durante a coletiva. O que vocês mudaram no carro? Muito, exato. Durante a coletiva, saiu da coletiva, os jornalistas vieram falar com ele e ele, gente, galera, vamos andando. E ele foi andando com os jornalistas fora da coletiva da FIA e foi respondendo os jornalistas do lado de fora da coletiva. E aí eu te pergunto, o público, para quem a entrevista coletiva teoricamente existe para ficar informado, foi menos informado? Não. Pelo Verstappen ter falado fora ou não? Então, foda-se. É uma babaquice, é uma regra idiota. Tinha um jogador da NFL, o saudoso Marshawn Lynch. Saudoso não, tá vivo ainda. Sempre saudoso porque ele não tá mais na mídia. Era fera, mas né? assim, todas as entrevistas deles eram hilárias porque qualquer pessoa que irritava ele começava a responder assim: o que você acha? I'm here, I'm just having fun. O que você acha do que vai ser o Super Bowl? Eu tô aqui só pra não levar a multa. Era a resposta dele. E assim, ele não está violando a regra. Foi o que o Verstappen fez. O Verstappen cumpriu a regra de uma maneira maléfica. Então você não pode falar nada. Ele respondeu todo. Teve até um jornalista que perguntou: você não vai responder as perguntas? Ele falou: mas eu tô respondendo as perguntas. Ele entrou no modo... Todas as perguntas tiveram resposta. Ele entrou no modo Kimi Raikkonen, né? Exato. E respondeu. E é ridículo também que que é ridículo tá controlando. 2 é ridículo punir. 3, a punição foi trabalho comunitário. Não foi nem trabalho comunitário. Foi fazer alguma coisa de interesse da comunidade. Como se o Max não fizesse, né? Cada ação de latinha que eles fazem aí... Exato. Não, então é o seguinte, o Max vai no banheiro público, se ele fizer xixi na privada, lavar a mão e não sujar o banheiro, a comunidade tem interesse que as pessoas se comportem assim. Fala. O Lando falou que... Não foi engraçado essa entrevista dele, que perguntaram pra ele o que ele achava. Ele, não, ele mereceu. Foi linguagem suja. Aí depois, obviamente, ele, né, falou, não sei o que, é ridículo, lá. O Hamilton falou que o Verstappen não devia fazer, não deve cumprir, que se fosse ele não cumprir, não fazia porra nenhuma. Chegamos ao ponto em que Hamilton está defendendo Max Verstappen. Esse é o ponto que chegamos. E vale lembrar que o Hamilton tem umas tracks escondidas aí também, né? Já que ele falou mal dos rappers, né? O Piastri falou funked em vez de fucked.
numa entrevista. O Leclerc falou que ele ia falar que tinha sido, aquela classificação tinha sido shit, tinha sido uma merda. Aí ele foi muito ruim. Aí o entrevistador falou, toma cuidado, né? Aí ele, não, eu não quero me juntar ao Max do trabalho comunitário, não. Então, os pilotos estão meio que fazendo... Meio não, eles estão tirando sarro da FIA nessa história. Acho que foi o Piastri ou foi o Norris que perguntou alguma coisa um pro outro aí na sala no cooldown room, né? Aí perguntaram, ele falou assim, sem falar palavrão, o que você sentiu nessa hora? Acho que foi o Piastri perguntando pro Norris quando o Norris quase bateu. E aí eles começaram a rir e tal. Assim, estão fazendo chacota da FIA, né? Que é a melhor maneira de lidar com isso. É zoar até o cara sair, como já fizeram várias vezes com o MBS, inclusive, né? Porque ele já tentou várias vezes tentar, né, fazer alguma coisa na Fórmula 1 e não conseguiu nenhuma até agora. E eles vão fazer de novo, vão zoar ele até ele desaparecer. O cara já apagou a conta do Twitter, ele já... Porque toda vez que ele tenta, ele se dá mal. Não teve uma do Colapinto lá que ele comentou num post lá, ele está rindo, tem que punir ele. O Verstappen riu do Colapinto disputando uma curva com ele durante o treino livre. Aí o Colapinto botou assim, penalty for him. É isso, cara, tá todo mundo na zoeira porque é patético, é ridículo. Mas é pra zoar, cara, porque é o que você falou, é patético, é um esporte de bilhões com 20 pessoas ultra competitivas, com, 15 mil pessoas ultra competitivas por trás deles, e você quer regular o que o cara pode falar ou não falar. E tem um ponto importante também que os pilotos levantam, que a Fórmula 1 é um dos únicos esportes no mundo, na história, em que se escuta o que eles falam o tempo todo. A gente tem acesso aos rádios. Eles passam os rádios na transmissão. Então, na verdade, que foi uma coisa que o Leclerc falou também, foi de tipo, não, então eu devolvo pra FIA. Por que vocês não controlam os rádios que vocês passam? E passam menos rádios em que a gente fala palavrão. O Verstappen falou exatamente isso, né? Pra que então o que eu falo é transmitido? Para de transmitir o que eu falo, Se é tão ruim assim, se é tão perigoso assim, não transmite o que eu falo. Pra eles tá ótimo. E pra minha decepção foi a falta de um safety car. Todo ano em Singapura tem safety car, tem uma bandeira vermelha, acontece alguma coisa. Esse ano não teve, a corrida foi uma bosta, foi insuportável, foi muito chata. Então, Singapura, tem que ter um safety car, galera. Magnussen, tu tá sem ponto nenhum na carteira, cara. Não era pra você vir doido, não? Não, Magnussen tá machucado, coitado. Porque ele ralou pra passar o Burman e o Burman passou ele com o carro dele. ele está triste. Ele está triste, coitado. Fazer o quê, né? É isso. Dennis, qual o seu melhor? Coisas da vida, né? O melhor vou dar pro Lando Norris, porque ele fez o que deveria ser feito. E o próprio Lando até admitiu que ele não tá no nível de Hamilton, tá no nível de Max, de Alonso, e que ele tem que melhorar bastante coisa. Foi uma autocrítica sensata do Lando, nesse ponto, falar isso no fim de semana. Não foi aquela autocrítica, eu sou um merda, eu tenho que fazer melhor isso. Então cara, a gente desce a lenha ele pede, né, pra gente descer a lenha nele, mas ele fez o que deveria ser feito. E visando até o futuro dele na Fórmula 1, isso é muito importante, cara. Com tudo que aconteceu e tudo mais. Ano que vem o Piastri vai já começar o ano na qualidade que ele tá agora, né? O lado que abre o olho. E pior, eu coloquei o Sulayan também, por tudo que a gente já falou aqui, mas vou dar uma menção honrosa pra pintura da V-Carb. Coitado, o Ricardo nem tem um carro bonito na última vez que ele correu, ele teve, né? Nossa, coisa horrorosa. E outra coisa também, né? Pra quem não se lembra, ano passado chamava AlphaTauri a equipe. Era uma equipe voltada pra moda, entendeu? Usar roupas, né? É a marca de roupas da Red Bull. Eles tiveram 500 anos no grid pra fazer um carro de calça jeans, e não fizeram. No primeiro ano, que não é mais uma marca de roupa, eles fazem um carro de roupa. Enfim, E não faz o menor sentido, então, né? Singapura e calça jeans, Singapura é polo têxtil ou alguma coisa do gênero, tipo...
Qual é o nexo? Não sei também, mas se for, provavelmente tem um trabalho não legal pra ser. E a decepção, acho que foi a falta de chuva, além do safety car, porque as previsões estavam falando que ia chover também. E, pô, Singapura com chuva. Só quem jogou Fórmula 1 2000 e tralalá no videogame sabe como é que é ruim. Se Singapura já é ruim normal, com chuva é pior ainda. Então, podia ter caído uma maguinha ali. E Felipe? Cara, além, né, do Lando, que eu acho que fez o final de semana perfeito, né, basicamente, eu achei que o Leclerc e a Ferrari mereciam o melhor, e o Verstappen também, porque o Verstappen fez o que ele precisa fazer. Chegou em segundo, e é isso. É o que ele precisa fazer até o final do ano. Ele maximizou um carro dificílimo de dirigir, na pior pista para essa geração de carro da Red Bull, meteu um segundo lugar e continua com uma liderança saudável no campeonato. Pô, o que mais você quer? O pior para mim foi a V-Carb, não a pintura, né? Mas acho que a Toro Rosso, o final de semana inteiro foi lamentável, porque eles, toda hora, o Tsunoda fez uma volta muito boa no qualifying, aí no treino também, e blá. Chega na corrida, eles fizeram estratégias que não ajudaram os pilotos. Os pilotos foram cada vez mais para trás, não marcaram ponto, o Ricciardo terminou em último na pista, assim, tudo errado. E para Sauber, porque quando eu recebi o press release deles comemorando que o Joe foi muito bom team player e ajudou o Bottas a segurar a Alpine no final, eu falei, cara, você só pode estar de sacanagem, né? Que você está comemorando que vocês chegaram lá no fundo do grid sem chance nenhuma. O Bottas atrás do Joe, que na qualifying foi meio segundo mais lento que o Bottas. E vocês estão comemorando que vocês conseguiram segurar uma Alpine que teve problema o final de semana inteiro. Pô, melhor não falar nada. Melhor falar, nosso final de semana foi ok, vamos pro próximo. Mas, e a minha decepção foi o domingo inteiro. Eu achei muito ruinzinho. As corridas da F1 Academy foram chatérrimas. Fora erro, um erro aqui, outro ali, não aconteceu quase nada. E a corrida da Fórmula 1 teve algumas performances boas, mas assim, teve, fora aquela ultrapassagem do Piastri por fora no Hamilton, que foi um pouquinho mais duvidosa do que depois que ele passou o Russell, o resto foi tipo... E seu almoço foi como, cara? O almoço no domingo? O almoço no domingo foi ótimo. Então isso importa. Então não foi o domingo inteiro ruim. Não, o resto do domingo foi ótimo. O domingo em Singapura foi trágico, mas aí depois a gente conserta tudo, né? Muito bem. É isso que o ouvinte quer ouvir a gente falar, que a corrida foi uma merda, mas nosso domingo foi uma maravilha. Com certeza. É isso. Então, para finalizar, vamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Apoiadores Monza, muitíssimo obrigada de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, o cara que bebe pouco, Fernando Jambeiro, Bruno Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes, Jéssica de Araújo, Eric Andriolo, Viviane Rocha e Márcio Ferreira. Isso aí. E a gente estava falando da fibra de carbono, né? Que o Felipe estava falando dos usos da fibra de carbono, enfim, de toda as coisas milagrosas, incríveis e maravilhosas que a Fórmula 1 faz com ela. O nosso apoiador Bruno Lopes, ele é especialista em fibra de carbono. O mestrado, se eu não me engano, o doutorado dele também foi em tecnologias de fibra de carbono, enfim, coisas que eu não entendo porque eu não sou engenheira. Mas um dia a gente faz um aulão de fibra de carbono com o Bruno. Então é isso, galera. Fiz podcast, agora a gente vai ter 3 semaninhas aí sem absolutamente nada de Fórmula 1, provavelmente muitos rumores. Vamos fazer umas lives aí nesse interim. Mas enquanto isso, vocês podem falar com a gente em @cashboxboxbox no Blue Sky e no Instagram. Se o Twitter voltar, também estamos lá com essa arroba, como sempre. @boxboxboxpodcast no YouTube. Nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix, caso vocês queiram dar aquela contribuiçãozinha avulsa
Não se esqueçam de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu reprodutor de áudio permitir, para melhorar o nosso engajamento. E é isso. Beijos. Box. E vamos para as férias. De novo.